hora de ouvir Ricardo Boixá. Vamos para a Rádio Band News FM. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Salvador, Belo Horizonte, Brasília. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Curitiba, Porto Alegre. Bom dia também a todos que acompanham agora a Band News FM, o Café com Jornal na TV Bandeirantes, o noticiário matutino da Band News TV, todos eles sintonizados agora no estúdio da Band News FM em São Paulo. Vamos juntos aí, tocando o barquinho. Minha gente, olha, eu continuo entendendo cada vez menos o borobobó do momento. Não pelo fato em si, mas pela forma como ele tenta ser servido à mesa dos brasileiros. O borobobó do momento, claro, continua sendo a repercussão de uma iniciativa do ministro da Justiça, Dr. Cardoso, de... Bom dia, Eduardo Barão. Fala, Boixá. Tudo bem, né? Beleza. Tudo boa? Tudo tranquilo. Então tá bom. E o São Paulo? Campeonato Paulista agora, né? Perfeitamente. Então, falava aqui do ministro Cardoso, da Justiça, a iniciativa dele de receber advogados da Operação Lava Jato, advogados de empreiteiras da Operação Lava Jato. Todo dia, esse bororó, essa gororoba aparece com um caroço novo ou oculta um ou outro caroço fundamental para a sua compreensão e principalmente para a sua digestão pela sociedade brasileira, pela opinião pública ou pelas pessoas que estejam interessadas nisso. Vai que a imprensa está dando uma grande repercussão nesse assunto e tal, e o cidadão na rua está pouco se lixando se o ministro da Justiça recebeu ou não, sem registrar na agenda formal, advogados de empreiteiros ou de executivos de empreiteiras que estão presos por envolvimento na corrupção que está colocando em xeque a própria sobrevivência, se não a própria sobrevivência, mas seguramente a solvência de curto prazo, a eficiência de curto prazo da nossa gigante Petrobras. O ministro, no início, como é típico das autoridades brasileiras, não apenas destas que estão hoje no poder, mas historicamente, matou a bola da perplexidade coletiva no peito, botou no chão e devolveu com um petardo na direção daqueles que estranharam. É isso mesmo, recebi mesmo, e não vem com esse negócio de ditadura, não, porque na ditadura é que não recebia, ministro da Justiça não recebia, advogado, e vocês querem o quê, seus autoritários, seus ditadores? Aí, sabe como é que é? Aqui a autoridade no Brasil é o seguinte, autoridade, tá saindo um bolo de dinheiro esquisito aí do seu bolso direito. Minha roupa é bem cortada pelo alfaiate fulano de tal, que é um ótimo figurão, um trabalhador, que pega o trem todo dia para costurar meus ternos. Não, desculpe, eu estou falando de um dinheiro esquisito que está saindo da sua cueca. Você está questionando pessoas que têm volume debaixo da cueca, e qual é o problema seu com pessoas que têm volume, é porque você não tem. Então é o seguinte, ministro, o senhor recebeu fora de agenda advogados de empreiteiros e executivos de empreiteiras presos em ação desenvolvida também pela Polícia Federal subordinada ao seu ministério. Isso é estranho. Então o senhor tem que explicar as coisas que estão lhe perguntando objetivamente. Primeiro, disse que eles foram aí tratar de vazamentos seletivos da Operação Lava Jato. Depois descobre-se que não foi só isso. Se é que foi só isso, descobre-se depois que não foi. Eles foram também tratar, ministro, da eventual ilegalidade de provas colhidas por procuradores federais na Suíça e que podem ser incorporadas à Operação Lava Jato, provas relacionadas a depósitos na Suíça, etc. e tal, e que podem vir a ser incorporadas à Operação Lava Jato e que, segundo esses advogados, são provas que estão sendo obtidas ao arrepio da lei. Com esse papo, essas vírgulas, esses embarguinhos, não sei das quantas, essas coisas, essas filigranas bem típicas da percepção, da inteligência, da sofisticação, da defesa, não sei o que, eles inviabilizaram a Operação Castelo de Areia, que obteve provas consistentes contra Camargo Corrêa, outra empreiteira gigante aí, e que depois essas provas foram obtidas. O seguinte, o cara, em vez de ouvir o telefone que gravou a conversa suspeita do lado com a orelha esquerda, ouviu com o lado direito. A orelha direita não está prevista no artigo 18 da defesa. Então, a prova obtida com um telefonema que foi registrado com a orelha direita
não serve, porque só poderia ser com a orelha esquerda. Eles vão atrás desse tipo de coisa e desmontam, destroem operações nas quais a Polícia Federal, o Ministério Público, coletaram a duras penas, baseados em denúncias, em provas importantes para implicar figurões de primeira grandeza sempre de primeira grandeza corrupção nacional. Fizeram isso com a Operação Castelo de Areia, destruíram a operação que levaria a gente graúda ao Banco dos Réus. Fizeram isso na Operação Satyagraha, que filmou uma tentativa de suborno de um delegado federal, filmou, gravou, documentou. Não, mas na verdade utilizaram um agente da agência tal que não podia, porque naquele dia ele estava de folga e ele estava usando tênis e o uniforme é couro. É por aí que eles vão. Então agora, ministro Cardoso, eles não foram aí para discutir eventual vazamento seletivo, como eles andam dizendo, de noticiário relativo à Operação Lava Jato. Aliás, é um discurso semelhante ao do PT, de que a Operação Lava Jato está vazando informações para atingir apenas o PT. Apenas o corpo político do PT e daqueles que o apoiam mais diretamente. É o mesmo discurso que o ministro disse que os advogados da Odebrecht foram lá. Agora descobre-se que não. Foram lá para questionar a legalidade eventual de provas que estão sendo obtidas por procuradores federais na Suíça e que possam comprometer sua graúda clientela empresarial. E mais, descobre-se também que não foram só advogados da Odebrecht que o ministro recebeu. Foram advogados de mais 2 empreiteiras. Estranho que o ministro, a cada momento em que um caroço se incorpora à Gororoba, se descobre que ele não tratou, não discutiu, não assumiu, não falou publicamente desse caroço. Há uma pergunta que está colocada pelos jornalistas há alguns dias e que o ministro também não responde. Ministro, ok, o senhor recebeu esses advogados fora da agenda para tratar de assuntos que não quis deixar claros, só está colocando claramente em público algumas partes e mesmo assim debaixo de muita pressão, com o discurso prepotente de sempre das autoridades brasileiras. Mas é uma pergunta que não quer calar. Quantos outros advogados Vossa Eminência recebeu na sua gestão? Quantos? Cadê as datas, as atas, os nomes? Já que o senhor diz que é dever do ministro da Justiça receber advogados, que quem critica isso é gente que tem um pensamento ditatorial, parari parará. Já que o senhor diz que recebe, porque está aí, advogado não é membro de quadrilha? Não, claro, ninguém disse que era. Quadrilha, eventualmente, é para quem eles estão trabalhando, mas eles não são, de fato, estão no exercício do trabalho. É lícito, é razoável, é ético que o senhor receba advogados fora de agenda para tratar de um assunto, de um processo, de um caso que está sendo desenvolvido ainda em curso, com suspeitos presos pela Polícia Federal subordinada ao seu ministério, e que só vá tratar disso em público depois que é flagrado, contra a sua vontade, pela imprensa e tal, o assunto vaza, é razoável. Porque advogado não é da quadrilha, ministro que não recebe é ditadura. Tá bom, então quais outros advogados o senhor recebeu? Em que datas, em que nomes e com que temas? Não, ele também não estava na minha agenda, mas está na ata. Claro que está na ata. O senhor fez uma reunião fora de agenda que gerou consequências que o senhor aí meteu na ata. Até para poder gerar as consequências que os advogados foram pedir. O senhor atendeu o pedido deles. Então, ministro, a coisa está ruim para o seu lado. Não vai dar em nada. Nem demissão sua, nem nada, até porque anteontem, a presidente Dilma tomou rapidamente a iniciativa de mobilizar a força política do governo para defendê-lo. Ficou uma pulga final atrás da minha orelha para essa história. Por que essa rapidez com que a presidente da República se posicionou defendendo a manobra que o senhor fez? Eu vou defendê-lo agora, vou atuar como advogado do diabo. Talvez o senhor tenha se metido nessa fria para atender a uma ordem da presidente da República. Posso me permitir essa especulação diante, repito, do empenho com que ela tentou imediatamente mobilizar as forças do governo para defendê-lo. Vá saber, né, ministro? Esta, como outras barbaridades que trespassam a história política do Brasil, vai ficar por isso mesmo. E vamos em frente, porque o mundo é redondo. Pronto.